Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estás perguntando entre vós, porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não sei se vocês repararam, a palavra que mais se repete nesse evangelho que nós acabamos de ouvir, a palavra tempo. Tempo, 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 tempo. E aí eu peguei a minha Bíblia grega para fazer uma análise do texto e percebi que no original do grego, São João não escreveu a palavra tempo. Ele diz no versículo 16: um pouco e não mais me vereis. Ele omite a palavra tempo. Ele usa um indicativo de quantidade, micron, como a gente dá origem à palavra microfone, micrômetro, micron, um indicativo de pouca quantidade, mas ele omite a palavra tempo. E aí, fazendo a hermenêutica do texto, você se pergunta: que tempo que São João está dizendo? Será que ele está dizendo o tempo deles, no caso o Cronos? Nós entendemos que o Cronos, ele é o tempo material, como por exemplo a gente pode dizer agora 12:15. Agora nós estamos falando do Cronos, mas no contexto da gramática grega, eles tinham outra palavra para indicar tempo, que não é o tempo material, mas é um período de tempo no qual algo acontecia. Por exemplo, nós dizemos, se eles fossem dizer o tempo da piracema, o tempo da manga, então eles não vão usar Cronos, eles vão usar Kairos. É um indicativo de um período de tempo e não de um tempo material e pontual específico, entendeu? Portanto, o Kairos, ele é revestido de um outro sentido na teologia. Então, se o tempo, o Kairos, é um conceito de um período de tempo na teologia, ele se torna o tempo de Deus. Bom, uma vez explicado o que é o Kairos, o que é o Cronos, de que tempo então São João está falando? Nós vamos entender se nós voltarmos lá no capítulo 7 de São João, porque por 8 vezes no Evangelho de São João é mencionada a subida de Jesus aos céus, e uma vez ele usa a palavra Cronos, que já é o suficiente para todos entenderem. Portanto, quando os discípulos liam, eles já sabiam que tempo é esse, que é o tempo Cronos. Portanto, lá no capítulo 7 do Evangelho de São João, no versículo 33, Jesus diz: ainda pouco tempo convosco estou, porque o predicado do sujeito muda no grego. Ainda tempo pouco
ainda tempo pouco, vosco estou e vou para o que me enviou a mim. Então, ainda há pouco tempo estou convosco e vou para aquele que me enviou. Então ele usa a palavra tempo, só que o termo kairos. E aí, o kairos, ele é o Deus que entra no cronos, Deus que entra na história, somente para preparar o homem para o seu momento definitivo. Então, por pouco tempo me tereis, vai além. Aqui nós estamos nos preparando para Pentecostes, no qual Deus, ele entra no tempo, ele entra na história para nos preparar para a sua vinda definitiva. Nós podemos falar do Kairos, do ponto de vista do Pentecostes, quando a igreja é criada, mas nós podemos falar do nosso Kairos pessoal, do dia em que Deus entrou na sua vida, do dia em que Deus entrou na sua história, e entrou na sua história para realizar na sua vida o que nós ouvimos e cantamos no Salmo: o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações e perante a nossa história. Deus entra na nossa história, Deus entra na nossa vida para nos salvar, na medida que nós deixamos que o nosso tempo seja o tempo dele, entregamos o nosso tempo nas mãos dele. E Jesus, ele insiste para que nós não nos preocupemos com as coisas deste mundo, porque a nossa vida, o nosso tempo agora é o tempo dele. E a única preocupação que nós precisamos ter é de se deixar transformar por ele, pelo Espírito de Deus que age na nossa história, e de não resistirmos à ação dele na nossa história, não resistirmos à transformação que ele quer fazer em nós, para que quando ele voltar definitivamente, ou quando nós irmos até ele, o nosso coração esteja disposto para acolher a vinda do Senhor. No momento que ele entra na nossa vida, não é mais o nosso tempo, não é mais o nosso querer, não é mais a nossa vontade, é o tempo dele, é o Kairos, que entra no Cronos, que entra na história. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.